estude, porque o nosso propósito é construir um conhecimento bíblico que se aplica à vida e que não nos permite ser enganado por qualquer vento de doutrina. Não sei se você já parou para pensar, mas quem está com a Bíblia aí, levanta a Bíblia, por favor. Que esteja no celular também. Você sabe por que você traz a Bíblia na igreja? Você não traz a Bíblia para acompanhar a leitura simplesmente falando. A maioria de nós trazemos a Bíblia para o culto, para a igreja, e não sabemos o porquê trazemos. A tradição protestante, nós somos frutos da tradição protestante, porque somos evangélicos e somos protestantes, influenciou, incentivou o pessoal a ler a Bíblia, e a levar as Bíblias para os cultos, para que nós pudéssemos conferir se o que está sendo pregado realmente condiz com as Sagradas Escrituras. Eu louvo a Deus pela vida da Igreja do Nazareno, que é uma igreja comprometida com a palavra, com a Bíblia, com a pregação, com o estudo. Tanto é que ela nos permitiu estar aqui hoje, estudando com vocês. Todavia, querido, em tudo aquilo que vocês escutam, seja de mim, porque o que eu falo é contra mim também, ou seja de qualquer outro, confira com as Sagradas Escrituras. Por isso que é muito importante você conhecer a sua Bíblia. O meu povo se perde porque não conhece o poder de Deus e lhes falta conhecimento. Não sei se vocês se lembram, mas Satanás tentou Jesus no deserto usando a própria palavra de Deus. Sabe o que significa? Significa que não adianta nada você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa ou no Salmo 23. Porque o diabo falou o Salmo 91 para Jesus. Então, se você acha que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 resolve alguma coisa, vai te trazer sorte, vai te proteger, não serve para nada. Porque o diabo, ele fala o Salmo 91 do primeiro ao último versículo, até mesmo porque ele estava lá quando for escrito. O que nós precisamos é colocar a palavra no coração, é aprender a palavra, é aprender a questionar, aprender a perguntar o porquê disso. Nós vivemos em uma cultura que nós somos acostumados a quê? A receber tudo pronto. A gente só tem o trabalho de abrir a boca e pedir para a pessoa colocar na nossa boca, e se tiver bem esmagadinho para não precisar mastigar, melhor ainda. Essa é a nossa cultura. E nós cristãos, nós somos o povo do livro. Você já viu o tamanho de sua Bíblia? E é um livro ainda sem gravura. É um livro sem gravura. E nós precisamos aprender a nossa Bíblia. Então eu desafio você a ser um participante da escola bíblica, a ser um pesquisador, a procurar conhecer não apenas os assuntos escatológicos que geram curiosidades, mas outros assuntos e outras doutrinas que são importantes para que nós possamos construir este conhecimento na nossa vida. Então, queridos, questione. Não simplesmente porque você é algo do contra, mas porque você quer que a sua fé seja uma fé alicerçada e coerente na palavra de Deus. Esse é o nosso desafio. Amém? Hoje nós iremos falar a respeito das teorias que existem a respeito da segunda vinda de Jesus. Nós estudamos até aqui doutrinas. Nós falamos sobre Hades, sobre Guiena, sobre Sheol. Nós falamos sobre o paraíso. Nós falamos sobre a ressurreição dos mortos. Falamos sobre o arrebatamento. Falamos sobre o juízo final. Falamos sobre a grande tribulação. Falamos a respeito da segunda vinda de Jesus. Todos esses aspectos doutrinários,
a maioria dessas teorias acreditam. Portanto, o mais importante para nós, como eu sempre disse e volto a repetir, é crer na doutrina. É crer na volta de Jesus, é crer na ressurreição dos mortos, é crer no juízo final e aí por diante. O que são essas teorias? São simplesmente a ordem dos acontecimentos doutrinários. Quais serão as ordens desses acontecimentos? Jesus volta antes ou depois da tribulação? Ou volta no meio? Existe um milênio literal ou não existe um milênio? Então essas teorias vão tentar colocar ordem nesses acontecimentos doutrinários. Tem uma piada que ela é muito interessante, que diz que estavam conversando um pós-tribulacionista que acredita que Jesus volta depois da tribulação, um mid-tribulacionista que acredita que Jesus volta no meio e um pré que acredita que Jesus volta antes. Estavam discutindo esses assuntos quando Jesus volta. E os três subindo, sendo arrebatados, um olhou para a cara do outro e disse: não te falei que ia acontecer desse jeito? Por quê? Porque ninguém é dono da verdade. E se são teorias, é porque existe algum tipo de fundamento. Umas mais fundamentadas, outras menos fundamentadas. Infelizmente tem algumas que não têm fundamento nenhum. Mas são teorias e eu quero partilhá-las com você. Pastor, e eu vou acreditar em quê? Se vira. Vai estudar. Vai ler, vai procurar. Eu não quero que você creia no que eu creio. Ou você não deve crer em algo que uma pessoa crê simplesmente porque ela crê. Você precisa crer porque a sua crença foi fundamentada em uma coerência e uma solidez que você encontrou. Então eu não estou aqui para te dar nada pronto. Os seminaristas ficam morrendo de raiva quando eu faço isso com eles. Não estou aqui para te dar nada pronto. Eu estou aqui para aguçar sua curiosidade. Eu estou aqui com o intuito de que você aprenda a pesquisar. Ok, queridos? Então vamos começar a falar a respeito das teorias. Já está aí os slides, já pode ir. Apareceu? Show de bola. Pode passar para o próximo, por favor. A primeira teoria é chamada de pré-milenismo pós-tribulação. Olha que nome complicado. Pré-milenismo pós-tribulação. A cruz representa a primeira vinda de Jesus. E o que tem no final, depois de tudo, é a eternidade. Não tem nada. É porque a gente não consegue entender como que vai ser a eternidade. Mas o que essa teoria chamada de pré-milenismo, pós-tribulação, acredita? Ela acredita que a segunda vinda de Jesus vai acontecer antes do milênio. E depois da tribulação. Vamos relembrar que a tribulação será aquele período em que o anticristo e o falso profeta vai exercer o domínio político, econômico e espiritual do mundo. Vai ser um período de grande sofrimento. E os pré-milenistas, pós-tribulacionistas, acreditam que Jesus irá voltar depois da grande tribulação. Isso significa que eles acreditam que a igreja passará pelo período da grande tribulação, que alguns afirmam ser 7 anos, outros afirmam ser 40 anos,
e outros falam que é um período indeterminado que não pode ser mensurado. E eles acreditam em um milênio literal. No livro do Apocalipse, fala a respeito do milênio. Fala sobre um período de 1000 anos, onde Satanás fora aprisionado e que Cristo está reinando. E o texto do Apocalipse fala que depois desse período de 1000 anos, Satanás seria solto e passaria a enganar todas as nações. E como as pessoas interpretam esse texto a respeito do milênio? Existem duas interpretações a respeito do milênio. Primeira e mais antiga é chamado de amilenista. Por que amilenista? Porque os amilenistas, embora creiam em um milênio, eles não acreditam que esse milênio é um milênio literal de 1000 anos. Vocês se lembram quando nós estudamos o livro do Apocalipse? Nós falamos que o livro do Apocalipse é cheio de simbolismos e nós não podemos interpretar os números que apareceram no livro do Apocalipse, que aparecem no livro do Apocalipse de forma literal, porque eles estão carregados de significados. Por exemplo, 144 mil. Expliquei para vocês que é 12 vezes 12 vezes 1000, que tem a ver com os 12 apóstolos que representam a igreja e as 12 tribos de Israel, mostrando sim a totalidade do povo de Deus. Não significa que serão 144 mil pessoas. Se você ler o livro do Apocalipse, vão dizer que são 144 mil homens, virgens, judeus. Nós podemos interpretar isso de forma literal? Claro que não. No céu vai ter só homem. É exatamente assim, por exemplo, que os testemunhas de Jeová interpretam esse texto. Eles falam que 144 mil vão ficar no céu e o restante vai ficar aqui na terra. O Deus que eles servem é um Deus machista, só vai levar homem para o céu. As mulheres estão perdidas. E aí, para você ver a incoerência, aí quando você conversa com o TJ, com todo respeito aos testemunhas de Jeová, estamos falando aqui das doutrinas e não das pessoas, para que fique bem claro isso. Conheço alguns testemunhas de Jeová que são muito gente boa. A maioria que eu conheço é gente boa. Então estamos falando da doutrina e não da pessoa. Eu gosto muito de pontuar isso para que nós não venhamos construir no nosso coração nenhum tipo de raiva ou de rancor religioso. Quando você vai conversar com o TJ a respeito dessa doutrina, eles falam que judeu, homem virgem, é algo simbólico, mas que o 144 mil é literal. Olha a incoerência. Como que eu pego o mesmo texto, até uma determinada vírgula, eu interpreto como literal. Passa da vírgula, não, agora já é simbólico. Isso é querer adequar o texto àquilo que eu quero. Quando sou eu que tenho que me adequar àquilo que o texto está dizendo. Então, a primeira teoria do milênio, como eu disse, que é a mais antiga, é o amilenismo, acredita em um milênio espiritual, que foi inaugurado com a vinda de Jesus. A Bíblia diz que Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Jesus disse que quando alguém quer saquear a casa do valente, precisa ter alguém mais valente do que ele para amarrar o valente e dessa forma saquear os bens. Paulo fala em Colossenses que Cristo despojou os principados e os expôs publicamente ao desprezo e à vergonha. Paulo está usando uma figura de linguagem militar, que quando um general romano subjugava o seu inimigo, ele entrava na capital com esse inimigo, com esse rei amarrado atrás dele, e as pessoas jogando tudo aquilo que não presta em cima dessas pessoas. O que Paulo está dizendo? Que através da vinda de Jesus e do poder do Espírito Santo que atua na igreja em nome de Jesus, o diabo está limitado. O diabo não consegue mais enganar as nações como ele o fazia
antes. Então, Satanás tem o seu poder limitado. Não significa dizer que Satanás está preso, literalmente falando. Você vai escutar por aí algumas pessoas falando que Satanás está preso. Não, Satanás não está preso, Satanás está solto. Ele entrou em Judas e ele respondeu para Jó que estava o quê? Passeando sobre a terra. Então os amilenistas acreditam que nós já estamos vivendo o período do milênio, que é o domínio espiritual de Cristo, através de sua igreja, e que Satanás está limitado por causa da ação de Cristo e por causa da obra redentora. Mas na grande tribulação, Satanás não terá mais essa limitação, que vai ser no período do anticristo, e ele então poderá enganar as nações por um breve período de tempo. Por isso que Jesus disse que por causa dos eleitos, igreja, ele abreviaria aqueles dias por causa do sofrimento. Ainda diz mais, se fosse possível, é outro texto que a gente interpreta errado. A gente fala que o diabo vai enganar até aqueles que são de Jesus. A Bíblia está escrito que se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Se fosse possível, não está dizendo que é possível, se fosse possível. E o que vai acontecer na grande tribulação, segundo os amilenistas, é exatamente que Satanás, por um período de tempo, novamente vai ter a sua limitação tirada e vai poder enganar as nações. Então, retornando aqui, o pré-milenismo pós-tribulação acredita que Jesus irá voltar, que a segunda vinda de Jesus acontece depois da grande tribulação. Haverá um milênio literal, que é a segunda teoria do milênio, que realmente haverá um tempo aqui de 1000 anos, onde Jesus irá reinar através da nação judaica. Jesus ele vai restaurar, segundo essa teoria, o trono de Davi em Israel, e literalmente vai reinar 1000 anos aqui na terra. Então é isso que os pré-milenistas, pós-tribulacionistas acreditam, que após esse milênio terreno, Jesus então ele retorna com a igreja e haverá o juízo final e depois a eternidade, ok? Resumindo tudo novamente, porque eu sei que é muita informação, nós precisaríamos ficar aqui 7 domingos para falar só sobre essa teoria, mais 7 para falar da outra, mais 7 para falar da outra, porque são teorias muito extensas, algumas muito difíceis de entender, mas para você perceber que o desafio de passar isso em 7 domingos e falar dessas teorias no último domingo é um desafio muito grande, pelo pouco tempo que nós temos. Então, resumindo, Jesus ele volta depois da grande tribulação, arrebata a igreja, haverá um milênio terreno, depois desse milênio terreno, haverá o juízo final, e então a igreja entra na eternidade juntamente com Jesus. Próximo, por favor. Pré-milenismo dispensacional pós-tribulação. Pré-milenismo dispensacional pós-tribulação. O que essa teoria acredita? Essa teoria acredita em 3 voltas de Jesus. E daí tem algumas dificuldades. Por quê? Porque a Bíblia não fala de 3 ou de 5 voltas de Jesus como uns acreditam. Existem alguns pré-milenistas, pós-tribulacionais, que pontuam até 5 voltas de Jesus. Essa teoria fala a respeito de 3 voltas de Jesus. A primeira, quando ele se encarna, não se reencarna, tá, gente? Se encarna, se faz carne, se faz homem. A segunda volta de Jesus vai acontecer antes da tribulação. Jesus ele volta para abduzir a igreja, para arrebatar a igreja.
Essa teoria, ela é apresentada, por exemplo, naquele filme Deixados para Trás. A segunda volta de Jesus acontece antes da grande tribulação, quando ele arrebata a igreja. Aí haverá os 7 anos, segundo essa teoria, de tribulação, onde os justos, a igreja não irá passar. Depois desses 7 anos acontece a terceira vinda de Jesus. Jesus volta com a igreja, implanta o milênio na terra, entendendo que o que essa teoria fala? Que quando Jesus vier pela terceira vez com a igreja, depois da grande tribulação, ele vai amarrar Satanás, porque eles interpretam o milênio de Apocalipse literal como 1000 anos. Satanás vai ficar preso durante 1000 anos e Jesus vai reinar sobre a terra. Só que embora Jesus reinará sobre a terra, haverá na terra ímpios e justos. Por exemplo, quando a igreja voltar com Jesus, na terceira vinda, quero lembrar para você entender novamente, a segunda vinda acontece antes da tribulação, haverá os 7 anos, e aí Jesus volta com a igreja na sua terceira vinda. Nessa terceira vinda ele implanta o milênio. E nesse período de 1000 anos, onde Satanás literalmente vai estar preso, haverá um convívio aqui na terra entre a igreja ressurreta, porque a igreja serão aqueles que foram ressuscitados dentre os mortos. Então haverá uma interação relacional entre os ressuscitados e os ímpios. Haverá ímpio ainda sobre o governo milenar de Jesus aqui na terra. Depois de 1000 anos, Jesus solta Satanás de novo, para ele enganar o povo. E aí Satanás vai enganar o povo, vai acontecer a batalha de Amargedon, Jesus vai ser vitorioso, haverá o juízo final, e então entrará a eternidade. O que é importante nós analisarmos? Como eu disse, querido, todas são teorias com alguns fundamentos. Outras têm mais fundamento, outras têm menos e outras não têm nenhum. Mas são teorias escatológicas que as pessoas adotam para si. Pontuando novamente que a igreja do Nazareno, ela dá liberdade aos seus pastores a escolher qual teoria que ele acha mais coerente. Porque o importante para a igreja do Nazareno é que nós creiamos na doutrina. Mas vamos tentar logicamente entender, por exemplo, essa teoria. Jesus ele vem antes da grande tribulação, até aí tudo bem. Como eu disse, embora eu seja pós-tribulacionista, eu acredito que Jesus venha depois. Eu torço para que os pré-tribulacionistas estejam certos. Torço muito para que eu esteja errado nessa teoria, porque eu não quero passar pela grande tribulação. Então torço muito que os pré-tribulacionistas estejam certos e eu errado. Mas até aqui tudo bem. Jesus então ele volta, busca a igreja antes da tribulação. Passa os 7 anos, Jesus vem com a igreja e implanta o reino milenar. Prende Satanás, Satanás está preso, não pode enganar mais ninguém. Depois de 1000 anos, Jesus vai lá e solta Satanás de novo. Satanás está preso, está solto, agora você pode enganar as pessoas. E aí Satanás vai enganar as pessoas que estavam debaixo do domínio milenar de Jesus. E aí depois que Satanás fazer uma outra rebelião, Jesus então, por fim, subjuga Satanás. Então você está vendo que, embora a construção dela seja uma construção, como eu te disse, que tem alguns fundamentos, mas se torna algo ilógico. Porque Jesus prende, depois solta de novo, depois destrói, depois julga. Então é só para a gente analisar também a partir de quê? De uma linha coerente. Porque quando nós estudamos, principalmente aquilo que é teoria, nós precisamos ter esse espírito crítico de perguntar onde está a coerência desta teoria. Depois eu vou falar para você sobre as duas teorias que eu mais me simpatizo e que eu entendo que são mais coerentes dentro do contexto. Não estou dizendo que eu estou certo
e que são essas teorias. Mas aqui, ao meu ver, hoje, eu entendo que são as mais coerentes. Então, o pré-milenismo, pós-tribulação, acredita exatamente nisso. Jesus volta antes da grande tribulação. Depois dos 7 anos, ele volta com a igreja, implanta o milênio, prende Satanás. Depois de 1000 anos reinando aqui na terra, ele solta Satanás de novo. Satanás vai fazer uma rebelião mundial. Jesus então entra em guerra contra Satanás, o destrói, o subjuga, estabelece o juízo final, e aí os ímpios irão ser julgados e lançados no Gueena, que é aquele lugar final dos perdidos de Satanás que nós estudamos no nosso primeiro encontro. Ok? Segunda teoria. Pós-milenismo. O que os pós-milenistas acreditam? Os pós-milenistas acreditam também no milênio literal, que o milênio será um período de 1000 anos aqui na terra. Só que eles acreditam que Jesus irá voltar depois do milênio. Esse milênio acontecerá aqui na terra através da pregação da igreja. O que os pós-milenistas acreditam? Que a igreja de Jesus vai pregar, vai haver uma conversão generalizada, e por causa da pregação da igreja e da conversão do povo, haverá um milênio aqui. E depois desse milênio literal sobre o domínio da igreja, Jesus então ele volta. Lembrando que nesses 1000 anos Satanás vai estar preso. Jesus então volta, estabelece o juízo final. Os ímpios são julgados e condenados. E a igreja entra na eternidade com o Cordeiro. Essa teoria é muito mais simples, porque não tem um monte de volta de Jesus. Ela acredita apenas em uma volta de Jesus, que acontece dentro do milênio. E haverá grande tribulação normal, milênio, e Jesus volta depois do milênio. Última teoria, por favor. Eu acredito que é a última. A última é o amilenismo. O que os amilenistas acreditam? Os amilenistas acreditam que nós já estamos vivendo o milênio. Que esse 1000 anos, vocês se lembram quando Pedro fala que um dia e 1000 anos para Deus é a mesma coisa? Ele usa 1000 anos como o quê? Como período indeterminado. Ele está querendo dizer que é 1000 anos. Ele está fazendo um comparativo de proporção temporal. Um dia, 1000 anos. É a mesma coisa para Deus. Porque Deus não está preso às nossas categorias de tempo. Então os amilenistas não interpretam esse 1000 anos de Apocalipse como período literal. Ele acredita que é um período indeterminado, para falar sobre uma extensão de tempo, onde Cristo já está reinando, porque Jesus disse que o reino dele já havia chegado. O reino dele começa com o reino espiritual, onde Satanás está limitado. É por isso que nós temos a autoridade em nome de Jesus, de chegar em um lugar, em uma pessoa onde Satanás está reinando, e dizer para ele: olha, eu sou um arauto de Jesus Cristo, eu estou aqui para representar Jesus, Satanás. Eu estou dizendo para você que você não é senhor daqui não, você apenas usurpou esse lugar. O verdadeiro senhor daqui se chama Jesus Cristo de Nazaré. E eu estou aqui como embaixador dele para dizer para você: saia daqui em nome de Jesus. Porque esse lugar pertence a Jesus. É por isso que nós temos essa autoridade de expulsar demônios. Por isso que nós temos essa autoridade dada por Cristo de desfazer as obras do maligno. Ele que as desfaz através de sua igreja, que somos nós. Eu quero abrir um parênteses aqui também, queridos, que eu acho isso muito importante. Eu vi um vídeo esses dias na internet, não vou citar nome para não ser antiético. Seminário eu falo o nome de todo mundo, porque os seminaristas precisam ter coerência. Lá eu sou antiético, aqui eu não sou não.
Brincadeira, queridos. Mas eu vi esses dias um vídeo de uma apóstola expulsando o demônio de uma pessoa e dizendo: eu te expulso, porque eu tenho poder, porque não sei o que, eu te expulso, saia daqui agora, porque eu vou transferir uma bênção para você, eu vou te abençoar. E aí você vai lá no livro de Judas, e quando Judas fala do embate que existiu entre Miguel e Satanás, ele diz que Miguel não usou fazer juízo peremptório sobre Satanás, pelo contrário, ele disse: que o Senhor te repreenda. Um próprio arcanjo repreendeu Satanás, não em seu nome e não na sua autoridade, ele o fez em nome de Jesus. Cuidado quando se usa a primeira pessoa: eu faço isso, você não faz nada. É Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que tem autoridade. Quem sou eu para transferir alguma bênção para você, meu irmão? Eu preciso da bênção dEle. Como que eu vou poder transferir alguma coisa para você? Esse negócio de unção por transferência, o único que transfere alguma coisa para a gente é Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Quem somos nós? Nós somos pecadores que dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Portanto, nós em nós mesmos não temos autoridade de nada. Tudo é pelo nome, pela pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus nos conferiu essa autoridade para que em nome dEle, as obras de Satanás pudessem ser desfeitas. E nós temos essa autoridade para a glória dEle. Todavia é Ele e não nós. Então os amilenistas acreditam exatamente nisso, que Cristo já está reinando sobre a terra, que haverá um período depois de grande tribulação, em que a igreja passará por esse período de grande tribulação, e no final dessa grande tribulação, Jesus Cristo virá nas nuvens, com poder e grande glória, acontecerá o juízo final. Satanás, o anticristo, o falso profeta, serão condenados e lançados no lago de fogo, e a igreja, lembrando que o lago de fogo é o Guiena, e a igreja entrará na eternidade, vivendo no novo céu e na nova terra. Essas são as teorias mais propagadas a respeito da segunda volta de Jesus. Então, o que nós percebemos aqui, como eu disse, é a linha temporal em que acontece todas as doutrinas que nós estudamos. Ao meu ponto de vista, não significa que eu esteja certo. Por isso que eu desafio você a estudar, a pesquisar, a pegar teólogos sérios. Não pega qualquer teólogo também, porque senão você está perdido. Procura os pastores aqui da igreja. Pergunta para ele: olha, quem que são os caras sérios aí que eu posso pesquisar? Pergunta o pastor Emerson, ele vai te passar um monte de nome de gente que são minhas fontes também, para você pesquisar e estudar. Mas as teorias que eu entendo que são as mais coerentes é essa última, do amilenismo, e a primeira que nós estudamos. Volta lá na primeira, por favor. Pré-milenismo pós-tribulacional, que Jesus volta depois da tribulação e estabelece o milênio. Embora eu não creia que o milênio seja literal, eu creio que seja simbólico, mas as duas que são mais antigas e tem mais fundamento é a primeira, pré-milenismo pós-tribulação, e a última que nós estudamos, que é o amilenismo. Então são as duas que eu entendo ser mais coerentes e que têm mais fundamento bíblico. Ok, queridos? Como hoje é o último dia, e eu sei que vocês estão com bastante dúvidas, talvez em algumas coisas, nós teremos um tempo a mais para
as perguntas. Nós vamos ter aí pelo menos uns 10 a 15 minutos de perguntas. Pegue leve, por favor. E lembrando que as perguntas são sempre a parte mais fácil. Ok? Então, está aberto as perguntas. O irmão ali, por favor. É rápido aqui, pastor. Eu quero só o senhor me explicar corretamente como eu vou responder para o meu parceiro lá que eu estou evangelizando, como que o nosso Senhor Jesus vai vir, simplificadamente. Diga para ele que os cristãos acreditam que um dia Jesus vai voltar. Os cristãos não sabem dizer qual dia. Isso significa que Jesus vai voltar de surpresa, será algo inesperado, e ele vai vir para encontrar aqueles que são deles. E aí você diz para ele: você não está afim de ser dele não, porque o dia que ele voltar, você vai poder ter um encontro pessoal e conhecê-lo face a face. Não se preocupa em explicar teoria para ele, dizer como que vai ser, simplesmente fala da doutrina. Jesus vai voltar. Porque independente da teoria, todo mundo acredita nisso. E ame ele, porque a melhor forma que você tem de evangelizá-lo é sendo Jesus na vida dele, amando e permitindo que ele veja a glória de Deus na sua vida. O restante é o Espírito Santo que faz. Ok. Pastor, a minha curiosidade de saber Apocalipse 13, 16 e 17, que fala sobre o nome da besta, porque o número é 666, mas se transformando para aqueles que têm entendimento segundo a palavra, é isso que eu gostaria de saber, o nome. O nome da besta, em Apocalipse capítulo 13, a maioria dos teólogos acreditam que era Nero César. Por quê? Nero, quem era Nero? O imperador romano que viveu por aqueles dias, que foi um dos imperadores mais cruéis que existiu. Matou muitos cristãos, jogou nas arenas, botou fogo, assumiu o poder financeiro, espiritual, econômico. Então, quando João diz a respeito do número do nome da besta, quem tem sabedoria entenda, 666, se você fazer a gematria desse número e colocar Nero César, em hebraico, vai dar exatamente 666. E agora, pastor, e o próximo anticristo, qual que vai ser o nome dele? Só quando ele chegar. Não tem como a gente saber. Muitos falaram, o que é interessante, queridos? A Bíblia não fala quem vai ser o anticristo, fala das características dele. Quais são as características do anticristo? É aquilo que nós falamos, vai dizer que é Deus, vai ser manifestado um dia, vai querer ser adorado. A Bíblia fala sobre as características, não fala quem ele será. Então cuidado quando você, por exemplo, pesquisa na internet e fica falando, o anticristo vai ser o Papa. Cuidado, isso é teoria, a Bíblia não fala quem vai ser, fala as características. É por isso que na história, por exemplo, as pessoas falaram que Hitler era o anticristo. O que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial? Um homem começou a assumir o poder de todo mundo, Hitler. Começou a perseguir os judeus. Tecnologia avançou, avião. Jesus está voltando, Hitler é o anticristo. Um monte de gente falou na época que Hitler era o anticristo. E aí Hitler morreu, não aconteceu nada e as pessoas tiveram que mudar de ideia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com isso, porque isso é coisa séria. E é por isso que muitas vezes as pessoas desacreditam dos evangélicos. Porque o evangélico pega qualquer besteira que vê e fica mandando para o pessoal, ó, o que vai acontecer. Aí qualquer pessoa que tem um mínimo de noção vai dizer o seguinte, esse cara está louco. Ok? É um texto que meu pai sempre falava quando eu era criança, né? Depois eu fui procurando na Bíblia. O senhor qual é a visão do senhor sobre isso? Que é Isaías 65, 20.
fala assim, quando Isaías está falando, profetizando sobre a nova terra, né? Ele fala: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos, naquela época, será morrer jovem, e quem pecar só aos 100 anos, será amaldiçoado. Então o pai falava que no milênio as pessoas iam viver mais, mas que ia ter pecado ainda, que ia ter morte ainda. Meu pai é pré-tribulacionista. O que nós precisamos entender? Isaías, ele não está falando da literalidade daquilo que vai acontecer. Ele está usando aquilo que nós entendemos para que ele possa explicar como que vai ser a vida nesse período. Como que vai ser a qualidade da vida, a qualidade do ressurreto. É mais ou menos, quer ver, por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus se arrepende. A gente só se arrepende quando a gente faz o quê? Alguma coisa ruim. Deus faz alguma coisa ruim? Então Deus não pode se arrepender. Mas como que a Bíblia fala que Deus se arrepende? Deus está usando uma figura de linguagem que nós entendemos. É o que eu vou falar um palavrão aqui. Antropomorfismo ou antropopatia. É Deus assumindo um sentimento humano para que a gente possa entender o que Ele quer passar para nós. O que é arrependimento? É mudança de atitude. Quando na Bíblia fala que Deus se arrependeu, está dizendo que Ele mudou de atitude em relação à resposta que o homem deu. Por exemplo, Ele disse que destruiria Nínive, por causa do pecado. Nínive se arrependeu, se voltou para Deus, deu uma resposta positiva para Deus. O que Deus fez? Se arrependeu daquilo que disse. Mas esse arrependimento é o quê? Como Nínive se arrependeu de fato, eu vou mudar de atitude com relação ao juízo que eu pronunciei. Então é essa mesma figura de linguagem, e o livro de Isaías ela é carregada dessas figuras de linguagem. Por exemplo, Isaías fala de palmeiras batendo palma, de montes se alegrando. Isso significa que os palmeirenses vão bater palma por causa do Mundial? Nunca. Nunca. Nem no milênio, nem na eternidade. Isso significa, querido, que é apenas uma figura de linguagem. Desculpa os palmeirenses, mas eu não podia perder essa oportunidade. Próxima pergunta. Pastor, sobre vida em outros planetas. O universo é imenso. E muitas pessoas falam que pode até ser que exista, porque o universo é gigantesco e que Deus não teria criado uma vida somente aqui na Terra. O senhor acredita que isso é uma invenção do homem, até mesmo para colocar quando nós formos arrebatados, e colocar essa invenção de que nós somos, na verdade, abduzidos e que vai existir realmente essa teoria? Olha só, a respeito de vida em outros planetas, a gente tem que entender primeiro, que tipo de vida? Vida inteligente ou vida não inteligente? Porque pode haver vida em outros planetas, todavia vida não inteligente, bactéria, vírus, sei lá, o que pode acontecer. A Bíblia não fala a respeito disso, a Bíblia se silencia, a Bíblia dá a entender, e ela mostra que a vida inteligente nesse planeta chamado Terra, que Deus criou. Agora, se você pergunta para mim, pastor, você acredita? Aí eu vou falar para você que eu sou agnóstico. O que é o agnóstico? É aquele que diz que não tem, mas também não diz que tem. Tipo assim, eu não sei, eu não posso provar, eu não entendo. Se porventura existir vida inteligente em outro planeta, você vai perder a sua fé por causa disso? Claro que não. Agora, o que eu acredito? Em outra dimensão. Mas que outra dimensão é essa? É o mundo de Deus. É aquilo que nós conversamos aquele dia. Entender o céu como o quê? Como, entre aspas, um universo paralelo. Uma outra dimensão. Uma dimensão espiritual, que é o mundo de Deus. Agora, vida em outros planetas, se eu tivesse que dar uma resposta hoje, eu falo que eu não creria. Não entrando em contrassenso com aquilo que eu falei, porque
é algo que a Bíblia se cala, é algo que não tem como a gente pontuar e afirmar. Até hoje não existe nenhuma prova científica que existe vida em outros planetas. O que existe é tão somente teorias. Ok? Mais 2 perguntas para nós terminarmos. Passa, pastor. Pastor, a Bíblia diz que o ardente lago de fogo, enxofre, né, é o destino final dos ímpios. Desculpa, fala de novo que eu não entendi. A Bíblia diz, né, que o ardente lago de fogo, enxofre, é o destino final dos ímpios, correto? Correto. E esse lago seria diferente do poço do abismo? Sim, diferente. Qual seria essa diferença? Quando a Bíblia fala de abismo, está falando de um lugar temporário. Por exemplo, fala que existem anjos presos em abismo e cadeias eternas, Tártaro. Então, o lago de fogo, que é o Guiena, que é o lugar de perdição, tanto de Satanás, do anticristo, do falso profeta e dos ímpios, é diferente desse contexto de abismo, ok? Última pergunta, a irmã ali. Graça e paz, pastor. Paz, meu querido. Pastor, não é uma pergunta. É algo que sanou um conhecimento que eu queria entender sobre o número da besta, sobre que era o número de um homem, e que eu não faço parte dessa comunidade, quem faz parte é a minha filha, mas quando saiu para apresentar aqui a T, eu fiz questão de estar participando, que eu acho que é de suma importância. Seja bem-vinda. Conhecimento. Então eu quero mais agradecer tudo que o senhor passou para a gente, porque é um trabalho muito tenso e grande que a gente tem que apresentar no meio social ao qual a gente trabalha todos os dias dentro dos nossos lares. Então, é mais para agradecer a Deus a sua vida, e muito importante eu sair daqui com muita informação e com experiências ricas de conhecimento que vou carregar para o resto da vida. Muito obrigada. Amém, querida. Agradeço. Para mim foi um prazer poder estar aqui. Fico muito feliz de poder ter contribuído um pouquinho para o conhecimento. E o desejo do meu coração é que esse conhecimento possa ser aplicado à vida de vocês. A praticidade do dia a dia. Como nós sempre pontuamos aqui, nosso maior desafio não é conhecer, é transformar esse conhecimento em vida, em prática. Mais uma vez, pastor, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Dá um abraço no pastor Reginaldo, na Débora, na irmã Denise. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Eu sei que ficar me escutando aqui todo domingo é chato pra caramba. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Deus abençoe, um domingo abençoado e uma semana abençoada na presença do Senhor. E estou à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vendo os vídeos novamente, vocês têm meu contato do WhatsApp. Conte conosco em nome de Jesus. Obrigado, um abraço.